Vamos criar mais um componente. Esse daqui vai ser o operador ternário. Vou colocar aqui então a condicional. Seguir o padrãozinho ali, né? Condicional ternária, tá? Nós temos o operador ternário que a gente utiliza bastante para facilitar a nossa vida, né? Uma condição que a gente consegue utilizar nesse operador sem a gente trabalhar com a questão ali do if else. Se for ali uma situação que você vai ter o verdadeiro ou falso, você consegue utilizar o operador ternário. Então vamos construir aqui uma function chamada condicional ternária. Certo? Não esquece, já coloca o return, porque depois a gente tem que fazer a exibição lá no HTML, então já deixa o return aí no esquema para não esquecer, certo? Se quiser já fazer também o export, é interessante porque depois você não esquece de fazer isso daí, tá? Condicional ternária. Eu coloquei o nome errado ali, né? Faltou o i ali, né? Vamos ver se dá para arrumar aqui. Como que eu coloquei no nome do documento? Condicional, o nome do documento tá certo, né? Condicional ternária, tá? Acerta aí. Condicional ternária, certo? Isso daqui é o nosso export. Então já faz aí a exportação para depois não esquecer. Deixa o return já no esquema. E aqui vai ser o espaço que a gente vai trabalhar com a lógica. Aqui no caso vai ser uma lógica bem tranquila, tá? Vai ter aqui uma const chamado logado. Se a pessoa tiver logado, né, vai ter ali um verdadeiro ou falso, um valor booleano. Vou colocar aqui falso. Colocar falso. E depois aqui embaixo, né, aqui não vai ter mais nada de lógica, tá? Aqui ó, pode até deixar lá para cima, vai ser bem curtinho isso daqui, tá? O return aqui vai ser bem tranquilo. Então vamos lá, colocar aqui a nossa div. Bota aí a div e depois aí o H2. Coloca H2 só para ter o padrãozinho aí que a gente está colocando, né, os títulos condicional ternária, tá? Condicional ternária. Tá? Meus dedos é muito grande, né? Por isso que eu aperto o teclado aqui, aparece coisa nada a ver ali, mas é sem querer, tá? Colocar aqui o P. Então aqui vai estar. Vamos colocar aqui a situação. Ó, como que a gente vai montar isso daqui, ó, aqui dentro, né, na exibição? A gente consegue fazer isso direto aqui também, tá? Vamos colocar aqui o logado. Se tiver logado, aí você coloca ali, ó, um bem-vindo. Bem-vindo, tá? Coloca um bem-vindo. Bem-vindo de volta. Tá? Coloca uma situação dessa daqui. Se não tiver logado, aí você coloca ali, ó, você precisa fazer login. Certo? Colocar mais para cá, né, que ficou muito lá para baixo, né, os fechamentos ali. Tá? Então a gente consegue colocar isso daqui direto, né? Consegue colocar isso daqui direto na tag P para a gente exibir isso daqui, tá? O que a gente não consegue colocar é a construção aqui, né, de uma constante, né, de uma variável. A gente não consegue fazer isso daí aqui dentro, tá? Mas fazer essa parte aqui, ó, da exibição a gente consegue fazer, tá? Porque aqui vai trazer um verdadeiro ou falso, né? Se tiver verdadeiro, bem-vindo de volta. Se não, vai trazer esse daqui, tá? Vou colocar o V maiúsculo ali. Então o que vai definir aqui que é a condição, né, o if else, vai ser aqui, ó, ponto de interrogação e esses dois pontinhos, tá? A interrogação e os dois pontinhos significa o if else. Então a gente consegue fazer numa linha só tudo isso daí, tá? Vamos lá no app.js, fazer o import, não esquece, tem que fazer o import primeiro. Coloca lá condicional ternária. Presta atenção, aqui ó, ele não completa direitinho. A gente está utilizando uma pastinha src só para, né, a gente organizar os componentes, não ficar tudo jogado ali, certo? Depois aqui ó, faz ali então, né, a chamada do componente, que é a condicional. Agora é a ternária, certo? Então vamos dar uma olhadinha no HTML e vamos ver como é que tá isso daí. Então uma condicional ternária, você precisa fazer login, certo? Aqui então eu vou colocar agora o verdadeiro, né? Coloca aí o true. O true você consegue agora então apresentar ali, ó, bem-vindo de volta. Tá logado, certo? Então é uma condicional ternária, né? Você consegue utilizar numa linha só, né, toda essa estrutura do if else, tá?